Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Esse programa é para você que ama a Deus, quer caminhar perto dele, mas muitas vezes não sabe como fazer. Você quer fortalecer sua fé, mas não consegue sozinho. Eu não tenho nenhuma fórmula mágica, mas falo aqui do que aprendi na vida. Leio passagens da Bíblia que me fortaleceram quando precisei. Conto histórias de fé atuais e antigas e ainda coloco umas músicas para tocar o seu coração e alegrar o seu dia. Hoje vou falar sobre as expectativas irreais que temos para nossas vidas. Pressa, ansiedade, medo, desejo de fazer todas as coisas de uma só vez, não ter paciência, não conseguir encarar a demora, não aceitar o fracasso, ficar irritado com facilidade, querer aproveitar tudo de uma vez só, querer acertar sempre, não saber lidar com o que não pode ser feito, querer ser feliz de qualquer jeito e ter o que você quer, querer realizar, fazer e acontecer, ter sucesso em tudo. Todos esses são sentimentos muito comuns no ser humano dos dias de hoje. E cada vez mais as pessoas estão ficando imediatistas, buscando o sucesso de forma rápida e indolor. Até mesmo os próprios cristãos são levados nessa onda e criaram no seu relacionamento com Deus expectativas e metas totalmente irreais. Eles querem ser perfeitos, santos, querem ficar livres do pecado, querem ajudar todo mundo, dar conselhos sábios o tempo todo, demonstrar maturidade espiritual em todos os momentos, ter sempre uma atitude e ar superior. Querem ser sempre bem vistos, receber a aprovação de todos e serem admirados por sua vida de fé. Esta é a meta de muitos cristãos. Mas não foi nada disso que Jesus ensinou, e não é nada disso o que Deus espera de nós cristãos. O rei Davi escreveu no Salmo 37, de 3 a 5, Confia no Senhor e faça o bem, habita na terra e vive tranquilo. Tenha prazer no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Esta é a receita da vida simples de fé e confiança em Deus. O que Ele realmente espera de você é o seu amor e submissão a Ele. Que você seja fiel a Ele, não a um monte de regras, doutrinas e cerimônias criadas pelos homens. Deus quer ser reconhecido como o único Deus verdadeiro. Ele quer que você o veja como o Pai amoroso que Ele é. E não espera perfeição, sucesso e muito menos a aprovação de todos à sua volta. Lembram daquela citação de Mateus 25, 21? Bem está servo bom e fiel. O servo foi elogiado por ser bom, por tentar fazer o seu melhor e por ser fiel. Pronto, todo o resto é um monte de cargas que é colocado em cima de você por outras pessoas e até por si mesmo. Essas expectativas irreais e desejos de perfeição foram criados pelo inimigo da sua alma para te desgastar e para esgotar as suas forças. Ele quer fazer você se esforçar ao máximo até não aguentar mais, até a sua mente entrar em colapso. Ele coloca essas expectativas irreais na sua mente e te incentiva a alcançá-las o tempo todo.
E são elas mesmas que te impedem de experimentar a liberdade que Deus te deu. A liberdade de ser você mesmo e de confiar que Deus te ama como você é e que Ele vai fazer o que você não dá conta. É claro que todos nós precisamos melhorar, precisamos mudar num monte de coisas nas nossas vidas, mas o poder para nos transformar vem de Deus. A nossa parte é ser fiel tentando fazer o melhor. E estar submisso a Deus é o melhor que podemos fazer. Mas o inimigo da sua alma criou um monte de conceitos e padrões do que ele diz que Deus quer de você e do que Deus espera de você e de como Deus pensa que você deve ser. E o inimigo insiste que você deve lutar para alcançar esses padrões. A própria igreja criou os seus padrões de perfeição, que são totalmente irreais e inalcançáveis. Você não pode pecar. Quem comete pecado é inimigo de Deus. Mas todo mundo peca, é o que diz em Romanos 3:23. Esses não são os padrões de Deus. São padrões irreais e falsos, criados para te prejudicar e te afastar de Deus. E quando você dá ouvidos a essas mentiras e tenta a todo custo alcançar esses padrões inalcançáveis, está se esquecendo que foi Deus que te criou. Foi Ele que permitiu que você tivesse defeitos e erros de fabricação. E todos esses erros e defeitos foram colocados em você de propósito, para fazer de você a pessoa que Deus quer que você seja. Mas eu não tenho que me esforçar para ser uma pessoa melhor? Sim, mas não da sua maneira, da maneira de Deus. Como está escrito em Zacarias 4:6. Não com a sua força nem com o seu poder, mas com o meu espírito, diz o Senhor. Se Deus quisesse que você fosse perfeito, Ele teria feito você perfeito. Mas se você fosse perfeito, muito provavelmente seria orgulhoso, arrogante e ia pensar que não precisa de Deus para nada, porque afinal de contas você já é perfeito. Eu até sei de um anjo que pensou assim e se deu muito mal. Você tem que se lembrar que foi Deus que te fez e que é Ele que conduz a sua vida. É Ele que guia seus passos. E como é Ele que guia os seus passos, muitas vezes você não sabe para onde Ele está guiando e não faz nem ideia do que está acontecendo na sua vida. Como diz Provérbios 20:24. Os passos do homem são guiados pelo Senhor. Como pode então o homem entender o seu próprio caminho? É claro que isso não acontece com todos os cristãos. Muitas pessoas hoje em dia sabem muito bem o que está acontecendo na vida delas e tentam manter tudo sob controle. Mas não é uma regra geral. Muitos outros ficam confusos sem saber o que Deus está fazendo nas suas vidas. Eu já me senti assim muitas vezes. E se você não sabe para onde Deus está te guiando, então não adianta ficar se esforçando para chegar lá, ou se esforçando para ser o que você acha que Ele quer que você seja. Você pode muito bem estar atrapalhando tudo o que Deus quer fazer na sua vida. É o que acontece com as pessoas que querem ter a vida sob controle e não deixam Deus interferir em nada. Mas então como é que eu vou saber o que fazer? A palavra certa é submissão. Atitude humilde e submissa.
Lembram daquela ilustração do barro na mão do oleiro? Se encaixa perfeitamente aqui. Quando o oleiro coloca aquele pedaço de argila mole na roda e começa a trabalhar nela, ele não espera que a argila fique tentando se moldar sozinha. Aliás, muito pelo contrário, ele espera que ela fique quieta e submissa e aceite a modelagem que ele aplica nela. E nós somos assim também. Temos que aceitar a modelagem de Deus em nossas vidas. É claro que isso não quer dizer que você tem que ficar dormindo no sofá o dia todo sem fazer nada. Muito pelo contrário, você precisa seguir com sua vida, trabalhar, ajudar, tratar as pessoas com carinho, fazer tudo o que você sabe que tem que fazer no seu dia a dia. As orientações gerais Jesus já nos deu. Mateus 22, 37 e 39. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, enquanto você segue com sua vida e vai fazendo o seu trabalho, conduzindo o seu dia, tenha sempre em mente essas prioridades. Tente fazer sempre as coisas que agradam a Deus. E tente sempre tratar as outras pessoas com amor e respeito. Ah, mas eu também quero fazer as coisas que me agradam. Sim, tudo bem, pode fazer. Desde que elas não firam esses dois princípios básicos, não tem problema nenhum. Se o que você gosta de fazer não te afasta de Deus, se não compromete o seu amor por Ele e se não prejudica ninguém, então aproveite. Lembra daquela história do dízimo? Que o povo tinha que levar a 10ª parte de tudo que ganhasse para o templo uma vez por ano, lá no Antigo Testamento? Na lei de Moisés fala lá em Deuteronômio 14, 24 a 29, que se o caminho fosse longo demais para a pessoa levar ovelhas e bois, ela deveria vender tudo, levar o dinheiro e quando chegasse lá, olha o que diz o versículo, Deuteronômio 14, 26. Com esse dinheiro compre tudo que a sua alma desejar, vacas, ovelhas, vinho, bebida forte ou qualquer outra coisa que a sua alma pedir. E coma ali perante o Senhor teu Deus, fique alegre você e sua família. E aí no versículo 27 lembra, mas não desampare o sacerdote levita que está na sua cidade. Tinha que ajudar o sacerdote que trabalhava no templo. Ou seja, Deus queria que as pessoas fossem lá ajudar os sacerdotes, mas também queria que elas aproveitassem do que era oferecido a Deus. Não era para despir um santo e vestir outro. Como o próprio apóstolo Paulo ensinou lá em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. Ou seja, faça as coisas que você gosta, aproveite a sua vida e ajude sem que isso fique pesado no seu coração. O problema das exigências e expectativas irreais, tanto cristãs como as do mundo, é exatamente esse: pesar no coração, sobrecarregar a sua mente. E o inimigo da sua alma sabe muito bem como te aprisionar nessas expectativas. Se você é um cristão, ele cobra de você a perfeição e te aprisiona num ciclo de autoaperfeiçoamento sem fim. Se você não é um cristão, então ele te apresenta grandes metas de vida e coisas que você precisa ter a todo custo. Ele te convence que sem essas coisas você não vai ser feliz, não vai se realizar, não vai ser reconhecido e nem vai se impor no meio da multidão.
O inimigo de Deus quer que as pessoas se matem tentando viver uma realidade que ele criou para as aprisionar. E tentar viver expectativas irreais não vai te ajudar em nada. Nem na sua vida com Deus, nem na sua vida profissional, acadêmica, pessoal, amorosa ou familiar. O mundo moderno criou um monte de expectativas que são impostas para todas as pessoas, como padrões obrigatórios de vida. Ah, mas todo mundo tem que ser feliz. Não, não tem. Você pode experimentar tristezas e decepções. Eu sei que não é bom, que não é gostoso, mas ensina muito. Amadurece muito o ser humano e forma o seu caráter. Ah, mas nesse mundo você tem que ser bem-sucedido. Não, não tem. Você tem que trabalhar e dar conta da sua vida, cumprir seus compromissos e cuidar daqueles que dependem de você. Tudo dentro do padrão que você vive. É por isso que muitas vezes nós ficamos estressados, porque ficamos tentando muito alcançar padrões que não são os nossos. Não são os padrões que Deus definiu para nossas vidas, são apenas padrões que o mundo tenta impor para nos aprisionar numa busca sem fim. E esta não é a busca do ser humano, é uma armadilha do inimigo de Deus para aprisionar a sua alma, seja você um filho de Deus ou não. Muito do que você acha que precisa é apenas uma ilusão enganosa para te aprisionar numa busca vazia pelas coisas desse mundo que não te satisfazem. Ter as coisas não é errado, querer viver bem também não. Mas o inimigo de Deus criou um sistema que fica o tempo todo te oferecendo coisas que você não precisa e ainda te condiciona a achar que você não pode viver sem elas. Você não precisa de ter 15 pares de sapatos. Tem gente que vive muito bem só com um par. Você também não precisa comprar o último celular que foi lançado no mercado. E nem precisa ficar comendo e bebendo tudo o que vê o tempo todo. Você não precisa ter uma aparência de modelo de cinema e nem ter muito dinheiro, muita fama e muitos seguidores nas mídias sociais. Tudo isto e muitas outras coisas que o mundo te ensinou serem importantes, não são. Uma vez, um homem muito rico e bem-sucedido foi passar as férias numa ilha isolada do Pacífico. Lá havia uma pequena vila de pescadores. Certo dia ele observou um pescador chegando em seu pequeno barco de madeira. O homem desceu com uns poucos peixes, foi até uma pequena venda, deixou os peixes, saiu com umas sacolas e foi para sua pequena cabana à beira da praia. Mais tarde ele viu o pescador alegre com seus amigos ao redor de uma fogueira, cantando ao som de um violão. No dia seguinte, o homem rico decidiu ir conversar com o pescador. Quando viu seu barco aproximando, saiu ao seu encontro. Boa tarde, amigo, disse o rico. Boa tarde, respondeu o pescador. Parece que você não pescou muitos peixes hoje, comentou o rico. Só pesquei o suficiente, não preciso de mais que isso.
Quer dizer que você poderia ter pescado muito mais? Sim, claro. Tem muito peixe aqui perto, mas eu não preciso. Como assim não precisa? Se os peixes estão lá, então você pode pescar muito mais. Mas por que eu iria querer mais? Porque assim você pode ganhar mais dinheiro, pode ajuntar e comprar um barco maior. Mas para quê? Porque com um barco maior você pode pescar ainda mais peixes e pode ganhar muito mais dinheiro. Pode até comprar outros barcos, ter empregados e a sua própria frota de barcos pesqueiros. Mas para quê? Ora, para ganhar muito dinheiro. Aí depois que o seu negócio ficar grande, você vai, vende tudo, coloca todo o dinheiro em aplicações e pode viver tranquilo numa casa à beira da praia e curtir a vida do jeito que quiser. Mas eu já estou curtindo a minha vida do jeito que eu quero. Não preciso me matar de trabalhar, juntar dinheiro e gastar anos da minha vida para chegar de volta onde estou. Mas o seu barco é pequeno? Sim, mas é o suficiente. Mas a sua casa é simples? Sim, e eu também. Então você não quer mais? Mas, para quê? E esta é a dura verdade que muitas pessoas hoje se esqueceram. Mas, para quê? Como acontece com o jovem que sai da pequena propriedade rural de seus pais e vai morar na cidade grande em busca de uma vida melhor. Passa anos estudando, disputando o mercado de trabalho, lutando, dando duro e no final tudo o que ele quer é comprar uma casa no campo e voltar para sua origem. Se tivesse ficado no campo, ajudado seus pais, iria preservar a herança da família, viver de uma maneira simples e ter muito mais qualidade de vida. O rei Salomão escreveu em Eclesiastes 2:11: Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Muitas vezes nós perdemos o melhor da nossa vida correndo atrás das ilusões que o inimigo da nossa alma apresenta para nos distrair e nos afastar da vida maravilhosa e simples que Deus preparou para os que são dele. Os caminhos de Deus não são os caminhos desse mundo. Indo por um caminho, buscando um modo de viajar, fazendo perguntas a todos ao meu lado, querendo saber com as pessoas que não sabem a resposta, jogado como um barco no mar atormentado. Olho ao redor e vejo gente se odiando. Eles dizem que a escada do sucesso temos de escalar, mas não sabem o que dizer quando enfrentam algum problema, pois dinheiro e sucesso não conseguem ajudar. Fazem armas modernas e dizem que vão nos proteger, mas essas armas vão levar o mundo à destruição. Busquei de todo jeito um meio de parar toda essa luta e trazer paz para o mundo e para o meu coração. Enchi minha mente com a ciência,
de livros e dos mestres, tantos fartos e números na minha mente amontoar, mas cá dentro minha vida continuava tão vazia. Sabia que algum dia a resposta ia encontrar. Descobri que ser feliz não é ter muito dinheiro, um carro novo, um anel, uma garota pra namorar. Queria algo que a bomba atômica não podia derrubar, algo dentro de minha alma que podia me libertar. Um dia eu percebi que o que eu estava buscando era mais do que o mundo podia me oferecer. Abri meu coração e pedi para o Senhor entrar. Desse dia em diante uma nova vida comecei. Ouço muita gente dizer que sabe as respostas, mas se sabe então me diga, porque tem medo de morrer. A única coisa que eu posso dizer que realmente me ajudou foi quando encontrei Jesus e minha mente Ele libertou. A única coisa que eu posso dizer que realmente me ajudou foi quando encontrei Jesus e minha mente Ele libertou. Este é o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e hoje estou falando sobre expectativas irreais. Aqueles desejos de ter, acontecer, realizar e conquistar que não fazem parte da vida que Deus preparou para os que são dele. Muitas das coisas que pensamos que temos que fazer foram empurradas em nós pelo sistema, por outras pessoas e até por nossos próprios desejos e metas irreais. Somos levados pelas correntes desse mundo que arrastam multidões de um lado para o outro, com as últimas tendências da moda, da tecnologia, das novidades da mídia, dos esportes, dos cuidados com saúde, as viagens, o entretenimento, o aperfeiçoamento pessoal, a preservação do planeta, as ameaças à nossa vida, a preocupação com o futuro e toda a responsabilidade que é despejada em cima de cada ser humano. Não interessa se você é uma criança, adolescente, adulto ou idoso, o sistema tem uma carga para despejar sobre os seus ombros e te deixar preocupado o dia todo. São metas de vida, expectativas a serem alcançadas e preocupações que você não pode deixar de lado. Até para responder uma mensagem de texto, existe uma expectativa irreal, um estresse, uma pressão psicológica. A pessoa te manda uma mensagem, seja por WhatsApp, SMS, e-mail ou qualquer outra plataforma, e a expectativa é de uma resposta imediata. No WhatsApp é pior ainda, porque a pessoa manda e já fica olhando para a tela esperando uma resposta naquele mesmo instante. E se por acaso a resposta não vem imediatamente, a pessoa já começa a imaginar os motivos do seu atraso. É claro que essa imaginação é um campo fértil para as mentiras do inimigo da sua alma. Quem está do outro lado esperando a resposta não considera que o seu celular pode estar ligado num carregador ou que você possa estar ocupado. Pode até ter esquecido o celular em outro lugar, ou quem sabe está apenas pensando em como responder. Existem várias boas razões para um atraso, mas uma mente ansiosa não vai se conformar com nenhuma boa razão. Vai criar muitas outras razões ruins e aumentar o nível de ansiedade.
E esta ansiedade vai se transformar em estresse, numa pressão psicológica e numa carga muito pesada, mas que é totalmente irreal, inútil e muito destruidora. Essa expectativa não ajuda em nada. Antigamente, você mandava uma carta pelo correio. Primeiro, tinha que escrever a carta com papel e caneta. Se errasse, jogava a folha fora e começava tudo de novo. Depois tinha que colocar num envelope, escrever corretamente o endereço, levar até uma agência do correio, enfrentar a fila, colocar o selo e aí ficava dias esperando a resposta. Independente de ser uma correspondência pessoal, profissional ou qualquer outra, a demora era a mesma. E tudo acontecia normalmente num ritmo muito mais lento. Cartas internacionais, então, podiam demorar até meses, mas chegavam. E a resposta vinha depois de muito tempo. Dá para imaginar como era o namoro por correspondência? Você conhecia uma pessoa em outra cidade durante uma viagem, pegava o endereço dela e ficava trocando cartas por meses até encontrar de novo. E não tinha como estressar com a demora da carta, era o normal. Hoje em dia não. Os minutos são estressantes. O sistema impôs a urgência dos resultados em nossa mente, colocou a pressa como uma prioridade em nossas vidas e nós aceitamos sem reagir. Achamos tudo muito normal. Aí então começamos a viver expectativas totalmente irreais em diversas áreas de nossas vidas. E o pior é que começamos a criar as nossas próprias expectativas irreais com base naquilo que nos foi ensinado pelo mundo moderno e acabamos virando escravos dessas expectativas. A vida escolar te impõe expectativas, a vida profissional te cobra expectativas. Até os relacionamentos pessoais ou familiares geram expectativas e você acaba soterrado por um monte de padrões criados que você tem que alcançar, que são impostos em você. Tem que atender a essas expectativas, senão é considerado um fracassado ou perdedor. E o mundo não perdoa, aponta o dedo e condena. A igreja também criou expectativas e aprisionou os cristãos nelas. Jogaram no lixo o versículo de João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém mais é livre. Todos são prisioneiros das suas próprias expectativas e padrões implantados pelo mundo moderno em todas as áreas da vida. Mas isso não deveria ser assim. Não deveríamos estar submissos aos padrões e expectativas desse mundo, mas sim aos de Deus. Precisamos lembrar do amor incondicional do nosso Pai e da sua bondade que dura para sempre, como diz o Salmo 136. Esse salmo tem 26 versículos e todos eles terminam com a mesma frase: porque o seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. Ah, mas se o amor de Deus dura para sempre, por que minha vida está uma bagunça tão grande? Primeiro, você deve se perguntar se foi Deus que transformou sua vida numa bagunça ou se foi você mesmo.
Seja como for, o amor dele dura para sempre e Deus quer te ajudar a arrumar a bagunça da sua vida. E provavelmente uma das primeiras coisas que ele vai fazer é jogar fora todo o lixo que você colocou ali na sua vida e que está te atrapalhando. Isso inclui as expectativas irreais, as metas irreais, os desejos fúteis, os planos desnecessários e as cargas que você decidiu carregar por conta própria, que não foi Deus que colocou na sua vida. É muito importante deixar de lado o orgulho e o desejo de agradar o mundo inteiro e aprender a humildade que Jesus tentou nos ensinar. Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância, como está escrito em João 10:10. E ele veio para nos libertar do pecado e da morte. Romanos 8:2. Então, por que ainda somos prisioneiros? Por causa do nosso orgulho. Aceitamos carregar cargas mais pesadas do que damos conta, por causa do orgulho. Eu sei disso perfeitamente, porque eu sou assim. Se eu não me policiar, acabo ficando soterrado com obrigações maiores do que eu dou conta. Compromissos, responsabilidades, deveres. Fico querendo ajudar todo mundo, fazer acontecer, e quando me dou conta, já estou sobrecarregado demais e preso debaixo de uma pressão enorme. Já aconteceu até de eu deixar de gravar um programa aqui para a rádio por causa disso. Deixei acumular obrigações, responsabilidades, deveres maiores que eu dava conta, e com isso acabei caindo na armadilha do inimigo da minha alma, que queria me deixar orgulhoso por estar fazendo isso e aquilo, ajudando fulano e cicrano, e resolvendo isso e resolvendo aquilo. E no final, quando me dei conta, perdi o melhor de Deus para a minha vida. Deixei de fazer o que era importante para Deus e para mim. A minha alegria foi roubada pelo inimigo. Me senti mal por causa disso. Fiquei desencorajado, deprimido, triste, desmotivado. Tudo porque eu resolvi seguir o roteiro do inimigo e tentei atender às expectativas irreais que ele colocou na minha cabeça. Eu sabia muito bem o que é que eu tinha que fazer. Tinha que adotar uma postura humilde, assumir que eu não dava conta de fazer tudo aquilo e deixar de carregar todos os pesos que eu tinha colocado sozinho nas minhas costas. Jesus já tinha avisado lá em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu estava carregando um fardo muito pesado que não era meu. Estava tentando atender expectativas que eu mesmo tinha criado na minha mente, porque dei ouvidos às mentiras do inimigo ao invés das palavras humildes de Jesus. Por isso é tão importante diminuir o ritmo sempre que você puder. Cada dia se obrigue a ir mais devagar, tomar decisões com mais calma, responder sem pressa, esperar com paciência, meditar nas coisas que você aprende com Deus, confiar nele para o que você não entende e esperar por ele quando não sabe o que fazer. Salmo 25:3.
Na verdade, não serão confundidos os que esperam no Senhor. E não fique desejando ter coisas que vão roubar a sua paz para conseguir. Muitas vezes somos levados a querer coisas que não precisamos, apenas para perder tempo tentando conseguir. Perdemos tempo, gastamos dinheiro, ficamos estressados, nervosos, passamos por cima das verdadeiras prioridades da vida, desprezamos o cuidado das pessoas que precisam e deixamos um rastro de problemas e confusão por causa da teimosia em ter o que queremos, independente do que seja. Então não deixe que expectativas irreais roubem a paz e a tranquilidade que Deus prometeu te dar. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Salmo 4:8. Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, Senhor, é que me dá segurança. Diminua o ritmo. Deixe de lado as cobranças de padrões desse mundo e se aproxime de Deus com simplicidade de coração. Procure agradar a Ele com suas escolhas e decisões e se lembre de nunca deixar o orgulho e a teimosia decidirem o que você quer fazer. Procure sempre levar a sua vida de uma maneira simples. Não importa se você é famoso ou desconhecido, se tem muito dinheiro ou se está passando dificuldades. São as suas escolhas que vão definir a quantidade de problemas que você tem na sua vida. Seus desejos e suas expectativas também vão definir a carga psicológica que você vai ter que carregar. Ah, mas eu já tenho muitas obrigações na minha vida, eu não consigo me livrar delas. Eu entendo e sei que muitas pessoas já têm uma carga grande de responsabilidades e obrigações. E isto sozinho já é uma boa razão para você não arrumar mais. Faça o que você tem na mão para fazer. Se a carga está pesada demais, peça ajuda a Deus para carregá-la, ou para deixar de carregar o que puder, porque Ele sabe muito bem o que você tem que levar e o que não tem. Como eu disse aqui antes, muitas vezes nós mesmos colocamos cargas em nossos ombros que não são nossas e que Deus não quer que nós levemos. Tudo bem, algumas são inevitáveis, mas outras não. Então, não pegue as que puder evitar. E não crie na sua vida expectativas irreais, sejam pessoais, profissionais, de relacionamento, de entretenimento, qualquer que seja. Tente resumir sua vida ao máximo. Ah, mas aí eu não vou poder aproveitar nada na minha vida. Bom, eu discordo. Se você deixar de criar problemas para si mesmo, aí é que vai começar a aproveitar a vida. O problema é que o sistema te convenceu que você só vai ser feliz se gastar um monte de dinheiro com aquela viagem maravilhosa, ou comprando aquele telefone super caro, ou trocando de carro, ou torrando seu cartão de crédito com tudo que deseja. E aí você obedece sem pensar, se sente super realizado e feliz quando faz o que quer, mas pouco tempo depois descobre que se meteu numa enorme confusão e os seus dias de estresse começam. A pressão aumenta e a vida vira uma bagunça. Ah, mas eu tenho dinheiro e posso gastar. Que ótimo, então gaste. Mas nem sempre a pressão vem do dinheiro. Muitas vezes são outras expectativas irreais, como de reconhecimento, de autorrealização, de conquistas, de ser bem visto, ser respeitado, se sentir bem fazendo o que gosta. Não importa, as expectativas são sempre muitas e para os cristãos são ainda maiores, principalmente as que são criadas pela própria igreja.
Você tem que ser santo, não pode cometer pecado, tem que dar, tem que ajudar, tem que contribuir, tem que fazer o bem, tem que ser sempre correto. Evite pensamentos mundanos, evite atitudes do mundo, evite os desejos carnais. Não coma, não olhe, não prove, não pense. Isso me lembra daqueles versículos de Colossenses 2, 20 a 23. Porque vocês ainda se sujeitam às regras do mundo, como não toque, não prove, não manuseie. Todas essas coisas estão destinadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em ensinamentos dos homens. Essas regras têm aparência de sabedoria, mas uma falsa religiosidade, uma humildade fingida. São severas para o corpo, mas não têm valor algum contra a satisfação da carne. O grande engano está em seguir o que o inimigo da sua alma dita para você, como aconteceu com Adão e Eva. Eles não estavam nem um pouco interessados em comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles nem pensavam a respeito, não ficavam olhando com vontade de comer e tentando evitar. Estavam ocupados aproveitando a vida e curtindo o mundo todo só para eles. Não existia regras, não existia mandamentos e nem proibições. Era só não comer aquele fruto. Todo o resto podia. Podia até andar peladão na frente de Deus, que não tinha problema. Nada era um problema. Mas no momento que eles resolveram escutar os argumentos do inimigo de Deus e seguir o que ele falou para fazerem, então toda a vida virou um problema. E hoje é a mesma coisa. Se você seguir o que o seu inimigo diz para você fazer, a sua vida vira um problema. E depois não adianta falar que Deus isso e Deus aquilo. Se você escutar a Deus e seguir a vida simples que Ele tem para você, tudo vai correr bem. Até quando os problemas vierem, vai ser mais fácil de lidar com eles, porque você sabe muito bem que eles fazem parte da vida e que Deus vai te ajudar a resolvê-los ou enfrentá-los. Deus quer facilitar a sua vida. Não é Ele que cria expectativas irreais. Ou é você que está criando, ou então você está aceitando as que são criadas pelo sistema do inimigo. Ou então está deixando alguém mais criar expectativas para a sua vida. E isso também é uma escolha sua. Quando Deus levou o povo de Israel para a terra prometida, ele listou todas as bênçãos que o povo ia receber se seguisse a Deus. Depois anunciou todas as maldições que eles iam receber se não seguissem. Então falou assim em Deuteronômio 30:19: Coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vivam vocês e seus filhos. E é assim até hoje. Deus coloca na frente de cada um de nós a bênção e a maldição, e Ele nos deixa escolher. É claro que o tempo todo Ele tenta nos ajudar a fazer as escolhas certas, mas por causa da nossa liberdade de escolha, Ele nunca força. E nós é que decidimos carregar as cargas extras ou alimentar expectativas irreais. Mas se você sempre prestar atenção nas coisas que são realmente importantes na vida, vai aprender a separar o irreal e supérfluo do que realmente tem valor, e sua vida vai ficar cada dia mais simples e com menos cargas. E quando perceber que a carga está ficando pesada de novo, pare mais uma vez, converse com Deus e examine o seu coração. Será que por algum descuido você adotou novas expectativas irreais? O mundo sempre tenta colocar novas cargas sobre os nossos ombros, e por isso temos que estar sempre atentos. Pare de se preocupar com as coisas do mundo e sintonize nos valores eternos.
Não se preocupe, pois tudo é passageiro e nós somos estrangeiros, nada disso vai ficar. Se algo não vai bem, não se importe, você tem que ser bem forte, vale a pena confiar. Não se preocupe, pois Jesus está ao seu lado, Ele é seu namorado, Ele não vai te deixar. Cante salmos, poemas e provérbios, louve a Deus em seus mistérios, viva a vida para amar. Vai em frente, pois a luta já termina e a resposta vem de cima, vale a pena esperar. Não se preocupe, pois tudo isso passa e você, por sua graça, a vitória vai ganhar. A vitória vai ganhar. Não se preocupe, pois tudo é passageiro e nós somos estrangeiros, nada disso vai ficar. Se algo não vai bem, não se importe, você tem que ser bem forte, vale a pena confiar. Não se preocupe, pois Jesus está ao seu lado, Ele é seu namorado, Ele não vai te deixar. Cante salmos, poemas e provérbios, louve a Deus em seus mistérios, viva a vida para amar. Vá em frente, pois a luta já termina e a resposta vem de cima, vale a pena esperar. Não se preocupe, pois tudo isso passa e você, por sua graça, a vitória vai ganhar. A vitória vai ganhar. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Eu sou o Concécio e se você está gostando e quer mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp. 319-9690-3688. 319-9690-3688. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas que são transmitidos aqui na rádio e também muitos vídeos sobre diversos temas da fé cristã. Hoje estou falando sobre as expectativas irreais que adotamos na nossa vida. Sejam expectativas profissionais, pessoais, familiares e até da nossa vida de fé. Para não acumular pesos e cargas psicológicas, devemos sempre analisar as nossas expectativas. O que estamos buscando na vida? Onde queremos chegar? O que queremos alcançar? Se as nossas metas e objetivos são apenas de coisas desse mundo que perdem o valor com facilidade, então nossos esforços também vão se perder com a mesma facilidade. Se as metas e objetivos são difíceis demais e não trazem recompensas reais, também é outra armadilha para te aprisionar num sonho vazio. O plano de Deus para o ser humano sempre foi de uma vida simples e feliz aqui nesse mundo, desfrutando tudo de bom que Ele fez para nós. Mas em algum momento resolvemos complicar tudo e começamos a perseguir o que não tem valor eterno. Fomos enganados pelo inimigo da nossa alma que nos convenceu a valorizarmos as coisas aqui desse mundo, as aparências, as alegrias momentâneas, as novidades passageiras, e com isso perdemos a percepção do que é importante para Deus.
a humildade, a simplicidade e a sinceridade de coração. Não tem nada de errado em ter as coisas desse mundo. O problema está em você colocar elas em primeiro lugar na sua vida, acima de Deus e da sua própria saúde mental. Lutar por elas como se fossem valores eternos é o maior engano que cometemos, porque esse mundo passa e tudo o que ele oferece também. Só o que fazemos para Deus e para o próximo é que vai permanecer para sempre. Você não pode levar para o céu o dinheiro que ganhar aqui na terra, mas pode acumular tesouros lá em cima. Foi isso que Jesus tentou ensinar em Mateus 6, 19 a 21. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ele vai perguntar ao me ver. Cada dia me pergunto coisas que eu quero saber. Tenho que responder sem falhar. Como tomar decisões? Estamos aqui para aprender. Mas será que o que digo vai mesmo ajudar? O que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ele vai perguntar ao me ver. Quando eu penso nesses anos que eu desperdicei, as semanas e os meses que perdi. Quando eu penso nos segundos, cada hora que gastei, sei que nunca mais voltarão para mim. Mas você não pode desistir por ter falhado. Tem que continuar lutando e correndo sem parar. Não pode se sentar desanimado. Tem que continuar subindo para o topo alcançar. Nossos erros não devem nos parar, porque um novo sol surgindo vai brilhar. Então esquece o passado e recomece. No final de cada dia, não esqueça de perguntar: o que será? Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana. Ao vê-lo eu vou responder. Ao vê-lo eu vou responder.